Se você não está satisfeito com a sua vida espiritual, se a sua espiritualidade não está no modelo, na forma, na intensidade que você gostaria que estivesse, se você tem dificuldade de manter uma vida espiritual equilibrada, contínua, crescente, esse vídeo é também para você. Nós vamos tratar aqui de alguns ladrões da espiritualidade. Vamos falar aqui de algumas coisas que insistem em roubar a nossa espiritualidade, que nós precisamos não apenas conhecê-los, como também combatê-los no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com a igreja, no nosso relacionamento com a Bíblia, no nosso relacionamento com Deus. O primeiro deles é dos barulhos vazios. Aquela fé que faz muito barulho, mas não gera nenhum tipo de transformação. Aquela fé que se movimenta muito, mas não te leva para lugar nenhum. Aquela fé que tem um excesso de barulho, mas que esconde uma ausência de intimidade. Aquela espiritualidade que tem até muitos dons, mas não produz nenhum fruto. Tem muitos ruídos, mas não produz nenhum fruto. Eu quero que você entenda, aqui não é uma mensagem, quando eu falo desse primeiro ladrão, eu não estou fazendo uma mensagem repudiando o teu movimento pentecostal. Eu não estou repudiando o seu falar em línguas. Eu não estou repudiando os seus dons. Eu não estou repudiando o movimento, a manifestação do Espírito Santo. Eu só estou querendo provocar a sua reflexão, se essa manifestação está vazia, se essa manifestação empolga os outros, empolga quem está te assistindo, ou se ela está gerando transformação pessoal, se ela está encantando os homens ou se ela está agradando a Deus. Barulhos vazios geram uma espiritualidade vazia, barulhos vazios geram uma espiritualidade insustentável. O outro ladrão que precisa ser vencido é o da ignorância. Ignorância no sentido da falta de conhecimento. Aquela pessoa que quer avançar espiritualmente, mas não conhece a palavra que tem como base, como regra, como estilo, como caminho, como luz da sua fé. A ignorância. Fé sem conhecimento é sinônimo de fé sem direção. Fé, a falta de conhecimento transforma boa intenção em engano e frustração. A busca de conhecimento é o ato de maior responsabilidade espiritual. O texto bíblico diz que a gente deve conhecer e continuar conhecendo o Senhor. Mas o texto bíblico também diz: erreis por não conhecer as Escrituras. A responsabilidade é pessoal. Tentar manter uma vida espiritual de sucesso sem uma leitura profícua, verdadeira, intensa, contínua da Bíblia é impossível. Eu quero que você entenda que muitos tropeços espirituais não vêm da maldade, mas vêm da ignorância, da falta de conhecimento. Um outro ladrão que precisa ser vencido é o ladrão das referências erradas. Quem é que você está tomando como referência? Quem é que tem te inspirado? Quem é que você tem modelado? Eu quero que a gente perceba que resultados não mentem. Referências erradas produzem destinos distorcidos. Seguir a referência errada pode atrasar anos da sua evolução. Referência não é quem fala bonito, é quem vive o que ensina. Admirar sem critério é armadilha. E quem escolhe mal suas referências terceiriza o seu próprio fracasso. Entendido isso, podemos ir para o próximo ladrão ou para o próximo vilão da espiritualidade: dependência. Aquelas pessoas que têm a sua espiritualidade, a sua vida com Deus, a sua vida de fé, dependendo de pessoas, dependendo de outras pessoas. Quando a caminhada depende de pessoas, qualquer ausência vira um obstáculo. Se a sua fé está pautada, está dependente a alguém, quando esse alguém não existir, a sua fé, a sua vida espiritual está comprometida. Ah, eu só oro se fulano estiver comigo. Ah, eu só leio a Bíblia quando fulano está presente. Ah, fulano me ajuda, fulano. A tua base, a tua dependência está te atrapalhando. Bases frágeis, qualquer vento derruba.
A Bíblia vai dizer que a sua base tem que ser a rocha. É essa rocha que não te dá medo do vento. Eu quero que você entenda que quando os apóstolos estão reunidos em Atos 2, o Espírito Santo se manifesta na forma de um vento e um vento impetuoso. Eles não se assustam, porque eles têm certeza da base que eles estão. Quando a base é Cristo, o vento faz até barulho, mas não traz pânico. Se o vento está te assustando, é porque provavelmente você não tem certeza da base que seus pés estão firmados. Cuidado com esse ladrão, o ladrão da dependência. Quem coloca sua força apenas nos outros se fragiliza quando se decepciona. Sonhos que dependem demais de outras pessoas correm o risco de nunca sair do lugar. Frustração espiritual começa quando esperamos do homem aquilo que só Deus pode oferecer. Relacionamentos são apoios na jornada, mas nunca podem ser o alicerce da fé. Observe que nós já falamos de barulhos vazios, a espiritualidade que faz barulho, mas não gera transformação. Falamos da ignorância, a fé sem o conhecimento, sem a leitura bíblica, sem o conhecimento bíblico. Falamos de referências erradas, modelos errados, escolha de referências erradas. Estamos falando agora de uma fé dependente, fé que está alicerçada em pessoas e não em Cristo. Agora podemos ir para o próximo item, um ladrão também muito perigoso, que é o ladrão da pressa. Aquele que quer alcançar o maior nível de espiritualidade em pouco tempo, em poucos minutos, em poucas horas. Aquele que fala com Deus e acha que Deus tem um WhatsApp e não ficou azulzinho, não respondeu, já não ora mais, já não continua buscando. Aquela que é a geração do just in time, e agora, tem que ser agora, se não for agora não vai rolar. A pressa. A gente tem que entender que o tempo perdido não vai ser recuperado de um dia para o outro. Que correr quando ainda não aprendeu a andar é pedir para tropeçar. Que velocidade sem preparação é pedir para ter lesão. Tem gente correndo tanto sem estar preparado, tem gente querendo ser tão intenso sem estar preparado que se machuca, e o tempo de recuperação atrapalha o progresso, atrapalha o crescimento. Então, esse inimigo tem atingido muitas pessoas nessa época. A pressa, a necessidade de resultado rápido, a necessidade de resposta rápida, a necessidade de dons numa velocidade que você ainda não está preparado para receber, a velocidade, a pressa no cumprimento de promessas que você não está pronto para experimentar. Um outro vilão, um outro ladrão da nossa espiritualidade são ações insustentáveis. Aquilo que você quer começar grande, você quer começar forte, você quer começar intenso demais. Eu quero que você entenda nesse item que ninguém corre uma maratona sem antes vencer 100 metros. Por que você vai ler 30 capítulos, vai prometer ler 30 capítulos se você não consegue manter essa ação por longo tempo? Ações insustentáveis geram frustrações. Ninguém lê um livro inteiro sem antes vencer poucas páginas. Não promete o que você não pode cumprir. Não estabeleça meta que você não pode manter. Melhor pouco sustentável e crescente do que muito insustentável. Leia um capítulo, avance para 2 capítulos, avance para 3 capítulos. Ore 5 minutos, avance para 10 minutos. Faça um crescimento espiritual sustentável. Faça um crescimento contínuo, uma evolução, uma vida espiritual progressiva, contínua e crescente. Uma outra coisa, um outro ladrão, outro vilão que a gente precisa estar atento é a ausência de prioridade. Prioridade não é aquilo que você diz que é importante. Prioridade é aquilo que recebe o seu tempo, a sua atenção e a sua energia.
Prioridade não é aquilo que você diz, isso é importante. Prioridade é aquilo que você trata como importante. Prioridades claras transformam esforços dispersos em resultados consistentes. Relacionamentos fortes nascem de prioridades bem definidas. Quando tudo é importante, nada é prioridade. Faça cedo, para depois não justificar o que não foi feito. Se Deus é uma prioridade, se a sua vida espiritual é uma prioridade, se comporte como tal coisa. Faça cedo. Acorde um pouco mais cedo, leia a sua Bíblia, faça o seu devocional, dedique um tempo ao seu Senhor. Faça isso cedo, para que você não chegue no final do dia e arrume uma boa justificativa para que não tenha o feito. Um outro ladrão que precisa ser observado é a ausência de rotina. Pequenos hábitos repetidos criam grandes realidades. Disciplina diária hoje, realidade transformada amanhã. Hábitos de fé sustentam milagres que não acontecem por acaso. Devocional não pode ser opcional. Quem sente saudade quer viver perto de verdade. A ausência de rotina, a ausência de um devocional, a ausência do hábito vai comprometer a sua espiritualidade. E por fim, e não menos importante, a religiosidade. Esse é um outro ladrão que a gente precisa estar atento. Eu quero que você entenda que a palavra religiosidade vem de ligar novamente, restabelecer o vínculo, sugerindo a reconexão do ser humano com Deus. Mas a Bíblia que nós lemos, é isso que é muito importante a gente entender. A Bíblia vai dizer que quem faz essa reconexão, quem tem o ministério da reconciliação é Cristo Jesus. Não tem nada que eu e você possamos fazer para que esta reconexão ou que essa ligação seja feita. Foi na cruz do Calvário, foi por graça que nós fomos reconectados, enxertados, é ali. Então, a religiosidade acontece quando nós acreditamos que as nossas ações são capazes de produzir o que nunca foi capaz de produzir. Achar que as nossas ações são suficientes para religar a Deus. Colocar mais expectativa no que eu faço do que no que eu sou em Cristo Jesus. É muito importante entender isso. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta a ele: Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? Jesus vai dizer para ele: você tem que cumprir os mandamentos. Ele diz: isso eu já faço. Jesus então vai dizer: então vende tudo, dá aos pobres e me segue. O que Jesus está tentando mostrar para ele é que ele não cumpre nem o primeiro. O primeiro mandamento, que diz que é amar a Deus acima de todas as coisas, ele não consegue cumprir. Ele ama mais o dinheiro do que a Deus. Então Jesus está mostrando para ele o seguinte: não dá para eu ter um relacionamento contigo se você ainda está pautado no que é necessário fazer e está esquecendo no que é necessário ser filho. Porque sendo filho é herdeiro. Então a religiosidade enche o homem, às vezes, de ações, e eu não estou aqui discutindo se essas ações são necessárias ou não. Eu só estou mostrando aqui que se a sua fé, se a sua espiritualidade está muito pautada no que você faz e não em quem você é em Cristo, isso provavelmente é religiosidade. Achar que as suas ações são suficientes para te religar a Deus é um grande equívoco. Achar que as ações compram a graça ou fazem a reconciliação que só Jesus pode fazer, isso é religiosidade. Ação sem transformação, performance sem coração é religiosidade. Observa que nós temos aqui pelo menos 9 pontos que nós precisamos estar atentos. Barulhos vazios, ausência de conhecimento ou ignorância, referências erradas, dependência equivocada, pressa ou vontade de chegar onde você ainda não está preparado para chegar, ações insustentáveis, tenta começar com coisas muito grandes que não consegue manter, ausência de prioridade, deixa para depois o que deveria ser prioridade, ausência de rotina, continuidade, formação ou criação de hábitos.
e religiosidade. Eu tenho certeza que se você trabalhar esses 9 pontos, talvez não sejam os únicos, mas se você trabalhar ou vencer esses 9 ladrões, esses 9 inimigos, a sua vida espiritual vai ser crescente, vai ser abundante, vai melhorar significativamente e muito em breve você vai poder contar testemunho do que você está vivendo. Em alguns vídeos seguintes a este, nós vamos detalhar melhor cada um desses pontos. Te convido a acompanhar e compartilhar conosco a sua experiência com o que você tem aprendido. Que Deus te abençoe, graça e paz.